Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1897 para sexta-feira dos últimos e dos que andam lá perto. Braus! No fim de contas, a quinta-feira ainda foi interessante. O início desta quinta-feira da Europa, com os jogos das 17h45, não foi nada interessante, mas depois das 20 horas vieram trazer a braveza. E já recebi mensagens de bravos que foram suficientemente bravos para ir no handicap -1 Fiorentina. Ninguém foi no -2. Pelo menos não recebi nenhuma mensagem. Agora no -1 foram. Eu não fui, bravos. Eu que dei a braveza, não fui na braveza, não fui. Eu não fui suficientemente bravo para colocar handicap -1 Fiorentina, mas coloquei outra aposta, obviamente. Coloquei o empate nula, que está aqui. Eu vou mostrar aqui o que é que eu fiz. Isto é o meu Buy Me a Coffee. E aqui tu recebes todos os dias este miminho. Todos os dias, ok? Eu faço as análises que não vamos apostar e depois mando para o Buy Me a Coffee aquilo que realmente tem valor. E são apenas 3 euros para 30 dias. Está feito. 10 cêntimos por dia e todos os dias recebes este miminho. Foi um dia interessante, apesar de que houve aqui algumas surpresas, obviamente. Empate no Fenerbahçe, já foste. A vitória da Bolonha, margem mínima. Ambas marcam no Celtic, foco em quality. O 0.5 estrela vermelha. E atenção, que este 0.5 estrela vermelha é em cima da braveza. Porquê? Porque podemos perfeitamente ter ido onde ambas marcam. Mas 0.5 estrela vermelha, empata nula. Ludogorets ou Ludogorets empate e over 1,5. Batiam as duas, foco em quality. 2,5 golos ou ambas marcam no jogo do Pleasant. Batiam as duas, foco em quality. A vitória do AZ. As ovelhas negras hoje. Empate nula Fiorentina ou Fiorentina empate over 2,5. Duas excelentes apostas. Batiam as duas. O handicap -1 foi realmente aquela braveza que eu não fui bravo. Epá, às vezes eu vou na vitória do Fenerbahçe e não vou no handicap -1 Fiorentina, que estava com uma odd absurda. Para Alves, assim resumindo assim com as equipas, os jogos, aqui foi o que foi. Totalmente aleatório este resultado. Confesso que ontem fiz a análise sem saber da chicotada psicológica, foi uma falha minha, talvez quando isso podia condicionar a análise. Aqui foi o ambas marcam, ainda cheguei a colocar numa múltipla. Também falei no ambas marcam aqui. A vitória de Bolonha para margem mínima. Se o Bolonha tivesse marcado um gol na segunda parte, eu tinha ganho uma odd de 10. É verdade. Eu tinha ganho esta odd de 10. Está aqui ela. Bolonha marca em ambas as partes, vence Fiorentina, ambas marcam o jogo Celtic. Inacreditável. Depois fiz este pokerzinho que não bateu, mandei esta tip espetacular para ambas marcam na primeira parte, que bateu. Por isso, bravos, não digo mais nada. Depois tivemos o Celtic que cumpriu em tudo que era expectativa de golos e até no favoritismo, mas o Celtic lá conseguiu meter uma pipoca. O 0.5 estrela vermelha foi em cima da qualidade, não quis, ambas marcam apenas estrela vermelha para marcar e marcou. Eu até fico nervoso. O Ludogorets, bom jogo, ambas marcam e tudo mais. Aliás, os jogos das 20 horas cumpriram naquilo que é golos, ambas marcam over 2,5. Panathinaikos, Pleasant, jogo para golos, aconteceu. Descalabro total. E ainda bem, eu ontem nem sequer falei neste jogo, e ainda bem, 1-1. Este era daqueles para estar aqui já com a cabeça do tamanho do melão, ainda bem. E o jogo do dia. O jogo do dia, a odd do dia, a aposta do dia. Se houve algum bravo que fez handicap -2, tipo, és elevado já a braço direito das trincheiras. Desculpem lá, mas isto não há condições. Eu senti o handicap -1, confesso, mas depois quando fui fazer as análises para mandar para o Buy Me a Coffee, eu disse, não, eu não vou mandar handicap -1 para o Buy Me a Coffee. A malta brava deve pensar que eu sou tolinho da cabeça. E era. Mas quem viu vamos apostar e gostou da análise, obviamente que foi. Eu fui um bocadinho mais controlado nesta Fiorentina, apesar de que a análise esteve lá. Fiorentina empate e over 1,5. Era de uma certa forma a pensar na Fiorentina a marcar 2 golos e para não perder o jogo. Seguimos. Excelente aposta. De resto, não aconteceu mais nada. Foi só esta quinta-feira que pecou pelo Fenerbahçe. Fiz também a múltipla da jornada para a malta brava do Buy Me a Coffee e falhou pelo Fenerbahçe porque coloquei dupla possibilidade. Bravos, o Fenerbahçe hoje. Eu quero saber até quantas múltiplas é que o Fenerbahçe matou.
A mim matou-me 3. Inacreditável. Eu pus 2 múltiplas. Não, coloquei, estava mesmo bravo hoje. Coloquei numa múltipla odd 14, Fenerbahçe para vencer a primeira parte. Numa múltipla odd 4, dupla possibilidade de Fenerbahçe. E numa múltipla odd 7, vitória de Fenerbahçe. As 3. Incrível. E digo uma coisa, eu não volto mais ao Fenerbahçe esta época, que eu não estou para isto. Não estou para isto. Quer dizer, não estou para isto. Bravos! Seguimos para sexta-feira. Uma sexta-feira tranquila. Uma sexta-feira para cumprir, basicamente, calendário para entrarmos depois neste fim de semana cheios de pelo no peito. É deixar rolar. Eu acredito que possa surgir aqui uma ou outra oportunidade, mas também digo, não há problema nenhum em haver futebol e não estarmos lá dentro. Não estarmos com nenhuma aposta. Tranquilos, bravos. Tranquilos. Não deve haver essa necessidade, essa vontade de que tem que ser só porque está a dar futebol. Não. Eu acredito que possa existir aqui qualquer coisa. Ainda por cima, temos um Estrela da Amadora, Tondela, que, segundo estatísticas e reza a lenda, vai ser um ambas marcam. Segundo o que reza a lenda, na nossa Liga Portuguesa, é a nova Bundesliga da Europa, por isso, isto é ambas marcam logo na primeira parte. É um jogo que, se calhar, se formos ver até a sequência de jogos do Estrela da Amadora, que é uma equipa que tem feito até um bom fator casa. Principalmente a equipa, apesar de perder alguns jogos, é uma equipa que finaliza bem em casa. A equipa de Tondela é tal situação. A sua sequência de jogos não é muito inspiradora. Estamos a falar que nos últimos 15 jogos tem uma vitória apenas contra o Arouca. Sofreu nesse jogo e vem de 3 empates seguidos. Não inspira confiança. 2 deles, dos últimos 2 jogos, bateu ambas marcam. Bravos. Não sei não. Não sei se este jogo não é para ambas marcam. Eu acho que uma aposta um pouco mais arrojada e na expectativa de esperar os golos é o Amadora empate, Estrela da Amadora empate e over 1,5. Estrela da Amadora não perde, mas acontecem 2 golos no jogo. É interessante, mas também sou sincero. Prefiro guardar a minha stake. Sou sincero, bravos. Acredito que é um jogo que possa cumprir a expectativa do que é a nossa Liga Portuguesa desta época, com um over 1,5 no mínimo, e com o possível ambas marcam, mas com um fator casa forte, mas descarto em termos de stake. Talvez no póquer amanhã do Telegram possa colocar este jogo para over 1,5. Seguimos. Sassuolo Verona e outro jogo idêntico. É um meio da tabela contra um de lado fundo. 10º classificado Sassuolo contra o 20º Verona. Mas eu parece que já estou a ver isto. E eu acredito que vocês também. Eu lembro-me perfeitamente deste Sassuolo contra o Pisa. Deixa eu ver se está aqui o jogo. Onde é que está? Está aqui. Foi contra o Pisa ou foi contra o Torino? E também já contra o Génova. E contra a Juventus e contra a Juventus e contra o Inter até se percebe. Mas eu acho que não sei se foi contra o Génova, ou contra o Pisa, ou contra o Sassuolo. Ou contra o Torino. Sei que num destes jogos o Sassuolo também tinha uma oddzinha. O SofaScore fez aqui refresh. O Sassuolo tinha uma oddzinha inferior a 2 e estava até numa boa sequência. E o gajo, não sei o quê, últimos classificados, pumba, não ganhou. E eu acredito que isto é mais do mesmo. Eu acho que esta odd de 1,65 é um bocado baixa, sinceramente. Isto pode dar um jogo para golos, mas também não leva a minha stake. Facto. Eu não falei no Leixões Vizela, mas é um jogo que me passa totalmente ao lado. É um 10º classificado muito inconsistente contra um 11º Leixões numa boa sequência de jogos. Isto pode dar até um bom fator casa. Eu até acho estranho este fator casa não ser favorito. Aqui qualquer coisa que me passa ao lado, eu não sei, estou fora. Depois temos Atlético Bilbao Elche. Eu acredito até que se formos olhar para uma odd de 1,60, este Bilbao é bem mais interessante do que o Sassuolo. Okay? 1,60 para o Bilbao e temos 1,67 para o Sassuolo. Acredito que é interessante, era capaz de preferir a vitória do Atlético Bilbao do que a vitória do Sassuolo. Mas também sou sincero, entre um e outro não escolho nenhum. Para Alves, eu não estou a acreditar que vou ter aqui um vamos apostar sem mandar uma stake. A malta brava do Buy Me a Coffee até vai dizer, bravo, não há previsões hoje. Complicado. Mas eu também, se mandar para o Buy Me a Coffee, de uma certa forma, explico que é apenas a minha análise e que não vou fazer nenhuma aposta. Por isso, atenção, normalmente eu explico isso. Por isso, Bralves, Atlético
Bilbao-Elche. O Atlético Bilbao esta época não tem feito nada de especial. Bem, agora de 3 jogos sem perder, 2 vitórias seguidas, pode haver aqui esta motivação. Ainda por cima contra um 16º classificado, facto, e a vitória é provavelmente a aposta mais fácil do jogo. Depois temos o Mainz-Hamburgo. E não era isto que eu queria fazer. O Mainz-Hamburgo. 9º classificado contra 14º. É uma sexta-feira de últimos idos que lá estão perto. Por isso, o Hamburgo vem numa boa sequência de jogos. 5 jogos seguidos sem perder, 2 vitórias, 3,86 para o Hamburgo. Aqui é de desconfiar, sou sincero. Aqui o Hamburgo está muito bem para ter esta odd tão alta. E este Mainz, se for preciso, leva a pipoca, não leva? Em casa, o Mainz. O Mainz em casa tem um bom fator casa. Talvez seja por isto. Uma derrota nos últimos 10 jogos para o Mainz, é interessante. 3 vitórias seguidas em casa, Heidenheim, Wolfsburg e Augsburgo. Isto é jogo para putaria. Este provavelmente é o jogo mais certinho amanhã para as duas equipas marcarem. Acredito que é uma aposta interessante. Duas equipas, bom momento de forma, bom fator casa para o Mainz, boa sequência de jogos para o Hamburgo. Interessante. Depois temos o Brest-Marselha. O Brest, que está em 12º, costuma ter um fator casa interessante, costuma finalizar em casa. E o Marselha é a tal situação. O Marselha vai andando daqui. O Marselha também é daquelas equipas que enganam um bocadinho aos bravos. Eu confesso. O Marselha cumpre, o Marselha dá e tira. O Marselha não é daquelas equipas que dá green constante, sou sincero. É uma equipa para desconfiar. É uma equipa que nos últimos 9 jogos teve 9 over 2,5. Eu ia dizer ambas marcam, mas foram over 2,5 com muitos, ambas marcam à mistura. Por isso, putaria de golos ou a marcar ou a sofrer, chamem o Marselha. E o Brest costuma ter um fator casa interessante. Uma equipa que não tem maus resultados em casa. Se fôssemos, se calhar, só a contar com o fator casa do Brest, até estava bem melhor na tabela classificativa. Por isso, é um jogo que está completamente direcionado para as duas equipas marcarem. Bravos, nem vale a pena estarmos aqui a fazer contas matemáticas. Isto é um jogo para as duas equipas. 1,60. Vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai um ambas marcam. Seguimos. Depois vamos ter Submundo Negro. Ok? Submundo Negro. Vamos ter um Fortuna que interessa pouco. Aqui à Brabeza. Acredito. Vamos ter um Ghent Cercle Bruges com um bom fator casa para o Ghent. Talvez. Boa sequência de jogos. Fator casa, quinto classificado, para não perder. Aquela dupla possibilidade básica numa múltipla. De resto, estou fora. Vamos ter à 00:30 de hoje o Lanús Flamengo para a Recopa. Final, a 2 mãos. Sinceramente, isto interessa-me pouco. Não tem qualquer tipo de análise. O Flamengo é favorito. Deixai-os estar quietos e sossegados, que vençam. Vamos ter Championship Blackburn, 8º contra 20º. É para estarem quietinhos, não é? É para estarmos quietinhos. Na Bundesliga 2, por acaso até está aqui hoje. A Bundesliga 2 temos um 10º contra o 18º, que interessa pouco, e um 8º contra o 9º, que interessa ainda menos. Oh, bravos das trincheiras. Temos na Série B o Frosinone contra o Empoli. Frosinone em segundo lugar, contra um 11º Empoli. Talvez seja a aposta do dia para a vitória direta de uma equipa caseira. Acredito que sim. Acredito que segundo classificado, vai meter pressão sobre Veneza, joga em casa, obrigação, luta pelo título, luta para subir de divisão. Tem agora uma derrota recentemente, mas contra o Veneza, que é sempre interessante. De resto, até está a fazer um bom campeonato em casa, a finalizar. E o Empoli não está a passar por uma boa fase. Vem aqui de 6 jogos seguidos sem vencer, com 4 derrotas e a sofrer muitos golos. Bravos. Talvez a aposta de sexta-feira seja na putaria da Série B. Vitória do Frosinone. Vitória do Frosinone, seca. No papel, o Frosinone dá um handicap -1. Atenção, não sei se não temos aqui um handicap -1. Deixa eu ver. Frosinone, handicap -1 a 3,35. Entra na primeira parte, se for preciso. Bem, não é na primeira parte, porque na primeira parte está a 6,40. Não é para tanto. Mas handicap -1 Frosinone é brabo. E vitória do Frosinone, acredito que é a odd de 1,80 do dia. Seguimos. Depois temos Nordland contra Veldes. Eu aqui queria sacar um ambas marcam, mas este Veldes não vai lá. O Veldes sofre mais do que marca. Por isso,
Não é de confiar este Vélez, a sequência de jogos é nada interessante. Tem aqui os amigáveis e as taças, mas não interessa para ninguém. Por isso, é deixar estar quietos e sossegados e este Nordland para vencer um jogo. De resto, estou fora. Temos Irlandazinha. Temos já aqui a terceira jornada da Irlanda. Um Bohemian contra o Der City. Isto num dia normal saiam ambas marcam. O Shelbourne não interessa para ninguém. O Watford também não. O Dundalk, Drogheda. Drogheda ou Drogheda, nem sei. Nem sei como é que se pronuncia este nome. Drogheda. Drogheda United. 2 jogos, 2 vitórias. A jogar fora. 3,75. Muito estranho. Bravos. Alguém me explique esta odd 3,75 do Drogheda. Espero estar a dizer bem o nome. 3,35. Golos por equipa. 1,40 para o Drogheda meter um golo. Interessante. O ambas marcam está a 1,77. Joguei às 20 horas. O que é que eu tenho primeiro às 6 horas? O que é que eu tenho? Frosinone às 7h30. Não tenho nada. Não tenho nada. Por isso, é interessante, mas tenho alguma reticência aqui em mandar uma stake à terceira jornada, quando temos um primeiro classificado com 2 jogos, 2 vitórias, com odd 3,75. Alguma coisa que está a acontecer que eu não sei, sinceramente. O Shamrock Rovers St. Patrick's talvez seja a possibilidade do Shamrock Rovers fazer o primeiro jogo para a Liga e vencer o primeiro jogo em casa. Acredito também que este Shamrock Rovers tem aqui uma boa possibilidade de empate nula ou até dupla possibilidade para colocar naquela múltipla. Feito. Não acredito, obviamente, sendo o Shamrock favorito ao campeonato, o primeiro jogo da Liga a jogar em casa, o Shamrock que vai perder. Nem está em causa isso. Por isso, é interessante esse tal empate nula ou dupla possibilidade. Vamos ter o início da Taça da Suécia. Okay? Temos já um Amarby a derreter, mas com modo baixa. E temos o Broma, que também isso não interessa a ninguém. Bravos! Uma sexta-feira tão tranquila, que eu, para o pessoal de Buy Me a Coffee, vou mandar um abraço. Bravos! Se querem saber quais são as apostas mais interessantes, passem lá na Buy Me a Coffee. Se não, ficamos aqui pelo YouTube. Um grande abraço para vocês. Eu volto amanhã com o Vamos Apostar para sábado. E não esquecer que sábado estou em live das 14 às 17. Abraço e tudo bom. E boa sexta, se for o caso.